Fala, concurseiros da Banca Quadrix, estou de volta aqui para a gente fazer aquela revisão, trazer aquela dica especial para vocês. Outras bancas também, não precisa ser só Banca Quadrix, você que vai fazer aí as provas dos conselhos de odontologia, eu estou aqui para trazer aquela dica especial para você, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar aqui, eu vou trazer uma dica da Lei 4.324 de 64, que é a lei que institui os conselhos regionais e o Conselho Federal, tá? O que acontece, pessoal? Quando você vai fazer uma prova de conselho, seja qual for o conselho de classe aí, né? Você precisa já de cara focar na legislação que institui o conselho e no respectivo decreto. Por quê? Porque daqui você vai entender a estrutura, você vai entender as regras básicas da composição do conselho, a questão das regras da instituição de carteirinha, as competências do Conselho Federal e do Conselho Regional e outras coisas mais. Então, essa lei ela é a primeira que você deve observar, é a primeira que você deve estudar. Costuma ser leis bem tranquilas, mas é claro que você precisa estudar de forma integrada, de maneira, né, com material ali de qualidade. E eu já aproveito para falar aqui, ó, que eu estou aqui na nossa lei esquematizada aqui, no nosso material, já mostrando aqui para você a qualidade. Eu estou revisando de dentro do próprio material mesmo. Quem quiser conhecer, saber mais, adquirir o material, tá aí com a gente, né? Um e-book, um PDF aí com a lei toda esquematizadinha para vocês. Vai estar na descrição do vídeo. Mas voltando aqui para a sua dica, pessoal, o que eu preciso, né? Alertar vocês. Quando a gente vai estudar aqui, uma das primeiras coisas que os caras perguntam são esses primeiros artigos aqui, tá? Que é coringa em prova. Aqui eles vão perguntar o seguinte: você vai ter o artigo 1º, e normalmente o artigo 1º vai dar um panorama, ele vai trazer algumas informações importantes, conceituar algumas coisas. No artigo 1º aqui nós teremos o seguinte: ele vai falar que haverá na capital da República um Conselho Federal, tá? E em cada capital de estado e território do Distrito Federal haverá um Conselho Regional. Então ele está dizendo para a gente mais ou menos como vai ser a organização. Então, o Conselho Federal estará localizado na capital da República, ou seja, está aqui em Brasília, no Distrito Federal. A sede dos conselhos federais estão aqui. E você vai ter os conselhos regionais distribuídos aí ao longo dos estados. Aqui no Distrito Federal, a gente também tem um conselho regional. E se tiver um território nacional, nesse território nós também teremos um conselho, beleza? Então essa é uma das primeiras coisas que nós temos aqui. Mas eu quero chamar atenção mais ainda para esse artigo de número 2, tá? Esse artigo de número 2 aqui, muitas questões saem daqui. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte, ele vai falar que o Conselho Federal, tá? Juntamente com os conselhos regionais, eles constituem em conjunto uma autarquia. Então ele está dizendo aqui que o Conselho Federal mais o Conselho Regional, eles compõem ali, né, o CFO mais os CROs, eles em conjunto compõem aqui uma autarquia, tá? E aí, sendo cada um deles dotados de personalidade jurídica de direito o quê, pessoal? De direito público, tá? Ó, então eles constituem uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, beleza? E aí, muito cuidado, porque recentemente as bancas trouxeram perguntando se era de direito privado, afirmando que era de direito privado, tá? Então é de direito público e constitui aqui uma autarquia, beleza? O que mais? Aqui vai falar a respeito da autonomia, tá? Cada um desses conselhos, eles terão autonomia administrativa, financeira, tá? E tem por finalidade a supervisão da ética profissional em toda a República, tá? Então aqui são aspectos gerais, tá? A finalidade geral é a supervisão da ética profissional em toda a República, e mais a gente tem competências mais específicas aqui dentro da própria legislação e do decreto também, tá bom? E aqui ele vai falar, cabendo-lhes zelar e trabalhar para o perfeito desempenho ético da odontologia e para o prestígio e o bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Daqui, pessoal, muitas questões de prova os caras trazem, porque aqui eles podem perguntar essa parte se é forma autarquia ou não, se é direito público ou não, se tem autonomia, quais são as autonomias, que é administrativa e financeira, qual é a finalidade, se a finalidade é a supervisão da ética, tudo isso eles podem trazer, como vocês podem perceber aqui, ó, várias questões que eu coloquei aqui a respeito disso, tá bom? E aí, uma outra coisa que
é importantíssimo aí no seu estudo é o artigo 3º. Vou finalizar por aqui. São 2 artigos importantíssimos que você não pode ir para sua prova sem estar com eles na cabeça. Aqui está falando da composição do Conselho Federal, tá? Ele está dizendo então que o Conselho Federal de Odontologia ele será composto por 9 membros e outros tantos suplentes, ou seja, 9 membros mais 9 suplentes, todos de nacionalidade brasileira, com mandato o quê, pessoal? Trienal. Cuidado, tá? Muitas vezes o mandato do Conselho Federal é diferente do Conselho Regional. Aqui, o Conselho Federal tem mandato trienal, tá? São 3 anos, a cada 3 anos tem uma nova eleição. E aí são eleitos aqui, né, os conselheiros, esses 9 membros do Conselho Federal, eles são eleitos então aqui por escrutínio secreto, votação secreta, e eleitos por maioria absoluta dos votos na Assembleia dos Delegados dos Conselhos Regionais. O que acontece é que na própria legislação ele vai explicar como isso funciona, mas nós temos aqui a representação de todos os conselhos regionais e eles vão indicar nomes e vai ser feita ali a votação, tá? E aí o que nós temos então só para arrematar isso aqui? 9 membros e os seus respectivos suplentes, os requisitos aqui nacionalidade brasileira, mandato trienal, eleitos em escrutínio secreto, maioria absoluta da Assembleia dos Delegados Regionais. Cuidado, a Assembleia dos Delegados Regionais normalmente vai estar associada ao Conselho Federal, o Conselho Regional é diferente, tá bom? Então eu finalizo aqui essa super dica. Na verdade foram várias dicas aqui, mas esse pacote de dicas para vocês, você precisa chegar bem na sua prova. Para isso, contem comigo, conte aqui com o nosso material de qualidade, tá aqui o nosso material mastigadinho para você chegar com tudo na sua prova de conselho de odontologia, beleza? Tamo junto, contem comigo sempre. Um abraço a todos. Tchau, tchau.